palavra de hoje é no Evangelho de João, capítulo 4. Uma passagem conhecida. Uma samaritana. Vocês já conhecem a história da samaritana e Jesus? Que ele se encontrou com ela no poço de Jacó. E enquanto seus discípulos foram buscar comida, ele ficou no poço. E na época era muito complicado homens conversarem com mulheres, tinha uma certa restrição. E o judeu e o samaritano não se conversavam. Eles eram adversários mesmo, para não dizer brigados mesmo. Não se conversavam. Alguns estudiosos dizem que, pelo fato dela ter ido ao meio-dia, a Bíblia diz a sexta hora, mas para nós é ao meio-dia, buscar água no poço ao meio-dia, diz que ela estava fugindo da sociedade, porque diz que as mulheres iam ao final do dia, quando o sol baixava, elas iam buscar água. Então ela foi ao meio-dia para não encontrar com outras pessoas. Por quê? Porque nós vamos aprender que ela teve vários maridos, 5 maridos. Ou eles morreram, ou separou, a Bíblia não dá detalhes, mas não era uma boa coisa a mulher ter passado por vários casamentos e estar em um 6º casamento que nem era casamento. Então, ela era uma mulher assim, mal vista na sociedade, né? Ou era um amante, ou ela vivia com ele, enfim, a Bíblia não dá detalhes, mas ela tinha um homem e não era esposo. Então ela não era aquelas coisas todas na sociedade, a sociedade realmente não recebia ela. E muitas vezes eu vejo as pessoas falarem assim, Deus não tem tempo para ficar atrás da gente, não, atrás de você, Deus não vai ficar perdendo tempo com vocês acham que Deus... Olha, bem que interessante isso. Uma mulher que não tinha valor para a sociedade. Vocês sabem quanto tempo Jesus ficou ali conversando com ela? Vocês lembram da passagem? Nós já vamos estudar. Vocês sabem quantas pessoas Jesus converteu ali naquele poço? Às vezes a gente pensa que foi uma mulher e 1 minuto, 1 hora, uns minutos, algumas horas. Mas a Bíblia fala... Foram 2 dias e muitas pessoas foram convertidas ali. Então Jesus não estava perdendo tempo. O que gera assim, que é impactante nisso, é que não eram judeus e eles reconheceram ali que Jesus era o Cristo, o Messias enviado para salvar todas as nações e não para salvar o povo judeu. Porque você vai ver lá em Atos, a igreja de Cristo, né? Você vai ver Cornélio, Pedro pregando para Cornélio, o Espírito Santo vem sobre ele fala, bom, se Deus não negou o Espírito, eu não vou negar a água. Você vê Filipe evangelizando o eunuco na estrada, aí ele vê água e fala, o que impede eu de ser batizado aqui? Ele também era gentil, ele não era judeu, o eunuco, foi batizado. Né? Cornélio era um romano, foi batizado. Mas isso foi lá para frente. Aqui, foi pouco instantes depois ali de João Batista ter sido preso. Então foi lá no começo. Então, bem no começo, os discípulos, os apóstolos, estavam assim meio que ainda estavam dizendo na gíria, meio que boiando na história toda, e Deus já estava mostrando a salvação para os gentios. Às vezes a gente só vai ver a salvação lá na frente, mas logo no começo Jesus já se mostrou quem ele era. Ele fala, eu sou o Messias, e aquela mulher creu, e o povo dela também. E que imagina uma mulher sair evangelizando, ela já saiu evangelizando, e eles creram nela, aí vieram até Jesus, e creram em Jesus, e se converteram, e foram salvos. Senhor, como eles foram salvos por Cristo? Se a salvação é dos judeus, o povo judeu é o povo de Deus, será que o povo judeu é o povo de Deus?
Por muito tempo, os judeus foram exclusivos de Deus. Era o povo exclusivo de Deus. Aí Jesus veio para tirar essa exclusividade e salvar todas as nações. E isso, ele prometeu a Abraão, em ti, abençoarei todos os povos da terra. Lá em Gênesis 12 você vai acompanhar isso. Gálatas 3, Paulo vai comentar sobre isso. Gente, leiam Gálatas capítulo 3 inteiro em casa. Leiam, fique de tarefa. Leiam para entender essa questão de Abraão. Então, Deus prometeu a Abraão que, através dele, pela fé, salvaria todo o mundo. E viria uma semente de Abraão. E não é sementes, não são os judeus, é um judeu chamado Jesus Cristo. Paulo explica isso muito bem. Ele fala assim, Deus não falou sementes, falou semente, descendente, um descendente de Abraão, que é Jesus Cristo. Fizemos uma pregação sobre isso, temos também no canal. Então, ali, quando Jesus evangeliza a samaritana e aquele povo e vem a salvação a eles, eu vejo ali se cumprindo a promessa feita a Abraão, que a salvação não seria exclusiva mais para os judeus, seria para todos os povos. E ali houve a salvação. Claro que os discípulos não entenderam, foi nada ali, porque ele oferece a ela água, né, que ela nunca mais voltaria a ter sede, e depois ainda ele oferece aos discípulos dele, ele fala assim, Senhor, quer comer? A gente chegou com a comida. Daí ele falou, não. Daí eles, o senhor comeu alguma coisa? Aí ele fala do alimento que ele recebe, é um alimento que você não volta a ter fome. É interessante que ele fala com o gentil, a água da vida, a água que nunca mais terá sede, e aí com os judeus ele fala, se vocês comerem do que eu como, mais ou menos assim, jamais voltariam a ter fome. Então, eu entendi que os gentios receberam primeiro a Cristo, ali entenderam primeiro que era a água da vida, do que os judeus foram entender lá para frente o pão da vida. Quando Jesus falou do pão da vida, né? Os judeus foram tendo mais uma lentidão para entender a salvação. Mas isso é todo um processo que Deus quis que fosse assim. Bom, tivemos uma introdução boa já sobre o assunto. Eu quero fazer uma leitura com vocês. Tá? Não se cansem, é necessário fazer leitura, né? É importante para vocês entenderem. Então, o Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 1. Vamos começar a leitura. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade, ou do poço, que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se, assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio a mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Dá uma pausa aí, gente, na leitura. Judeus não passavam pela Samaria. Judeus, ao fazer esse caminho que Jesus fez, eles desviavam para perto do Rio Jordão, iam caminhando pelo rio, aumentava a distância, mas não passavam pela Samaria, porque eles não se aceitavam, para não falar outra coisa. E Jesus não, Jesus fez questão e entrou lá. Ali fala assim que Jesus tinha algo para fazer, né? Jesus tinha que passar por lá, porque o Pai assim escolheu. Então, Jesus começou a pregar e começou a batizar muitas pessoas, né? Os seus discípulos que batizavam, né? E aí Jesus batizando mais que João Batista, os fariseus ficaram sabendo, ele viu que a coisa ia ficar estranha, ele pega e sai de lá. Começa a perseguição, Jesus sai daquela região. E eles fazem questão de entrar na Samaria. Por quê? Porque ali tinha pessoas excluídas. Pessoas excluídas. Vou fazer um comentário. Entenda que essa divisão hoje pode estar dentro... Eu sei que existe questão de judeu
como está tendo guerra, há uma divisão lá de povos, mas há uma divisão no Brasil de igrejas também. A pessoa fala assim, minha igreja tem mais de 100 anos. A minha igreja é a primeira. A minha igreja é a igreja tal. A minha igreja... Eu não vejo isso na Bíblia, essa divisão. Imagina, eu já volto para o texto, a gente imagina hoje, quem é o povo lá de Deus? Se eu perguntar, está tendo uma guerra, você sabe qual guerra? Se eu perguntar, que lado é o povo de Deus? Todo mundo vai responder. Esse lado é o povo de Deus e aquele lado lá, né? Será que é assim? Eu tenho uma filha que está em outro país. Você acha que a fronteira, que é uma divisão de fronteira entre eu e minha filha hoje, você acha que isso impede eu e minha filha de alguma coisa? Ela deixa de ser minha filha? Não, né? Que diferença faz? Se você tiver um filho no Brasil e você se muda, sei lá, para a Alemanha, aí você tem um filho na Alemanha. Tudo filho é filho, não faz diferença para você se ele nasceu lá ou aqui. Só porque existe uma divisão geográfica, né? Que diferença faz? Então você acha que existe diferença para Deus? Quem é o povo de Deus hoje naquela guerra? É o de lá ou de cá? O povo de Deus é aquele que aceita Jesus pela fé e não pela herança de sangue. Então quem que é o povo de Deus lá? Aquele que ouvir e crer na palavra de Jesus. Tanto faz se é o... Eu não vou ficar falando nomes, porque senão fica no vídeo lá, nomes, tá tendo esses conflitos, eles acabam barrando o vídeo. Mas vocês sabem do que eu estou falando, né? A guerra. Então, de que lado Deus está naquela guerra? Dos dois lados. Ou de nenhum. Deus, aquela guerra dos homens. A minha opinião é que Jesus morreu por todos. Todos que quiserem. Então, tanto faz em que nação eles nasceram, se eles se converterem, crerem em Cristo, vão ser salvos. Então, o povo de Deus é aquele que aceita Jesus. Gálatas 3 fala, descendentes não são aqueles que têm sangue de Abraão, e sim aqueles que crê pela fé. A herança do Senhor vem pela fé e não por guardar a lei. Então, se a tua igreja guarda leis ou não guarda leis, isso não te salva. Nós sabemos, não quero ficar dando nomes também, que tem seitas e igrejas que dizem a nossa igreja é a verdadeira, as outras igrejas são as prostitutas. Só a nossa igreja salva. Isso não existe. Isso não existe. A salvação é pela fé em Cristo. A lei trouxe a condenação. Gálatas 3 fala, a lei da morte, a lei da condenação. E Cristo, salvação. Bom, então já entendemos aqui. Foi o que aconteceu aqui nesse dia. Esse povo de Samaria foi salvo e aceito por Jesus. E Jesus oferece, hein? Jesus fala, se vocês crerem, pedir, eu dou. Ele deixa bem claro. Ele não ligou que tinha fronteira ali. Estava Judéia para lá, Samaria para cá. Ele falou, não, se vocês crerem, eu tenho a salvação para vocês. Vamos continuar a leitura. Bom, no verso 8. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e que é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. O que ele acabou de falar para a samaritana, se você soubesse quem eu sou, com certeza você ia pedir para ser salva e eu te salvaria. Você acabou de falar. Será que Jesus não sabia que ela não era judia? Jesus não sabia que ela era de um povo estrangeiro? Ela era daquele lado que não é o povo de Deus? Então, por que Jesus não separou ali? Olhou, você, né? Por que não houve separação? Lembra daquela outra mulher também, que pede para ser curada e tudo, e Jesus fala assim para ela, Jesus comenta assim, eu vim para os judeus, né? Ela disse assim, mas os cachorrinhos comem da migalha de pão que cai do seu dono, né? Então ela até se humilhou e ela foi abençoada. Então por que aquela mulher foi abençoada? Porque ela creu.
Então não se trata de raça, povos e nações. Existe uma história com os hebreus? Existe. Existia promessas e relacionamento de Deus com os hebreus? Existia. Exclusividade? Existia por muito tempo. Mas havia uma promessa onde essa exclusividade deixaria de existir. E essa exclusividade acabou. E Jesus fala aqui, nesse momento, ele fala que acabou aqui. Vamos continuar essa leitura no verso 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Até aqui, gente, ela ainda está tentando entender o que está acontecendo, ela está achando que é uma água normal, né? Uma água natural. Até acho que ela viu uma água sobrenatural, mas ela não entendeu ainda quem era Jesus e do que ele estava falando. No verso 16, disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Dá uma pausa aqui para explicar. Então você viu que havia uma divisão ali. Era um povo, o samaritano era um povo que acreditava no Messias, que viria o Messias para salvar todos, mas eles não entendiam. Por quê? Quem entendia das coisas de Deus profundamente eram os hebreus, eram os judeus. E os judeus adoravam em Jerusalém, e eles adoravam nos montes, mas eles esperavam o Messias também. De alguma forma, eles conheciam a promessa de Abraão, que salvaria todas as nações da terra. Isso não era segredo, pelo visto. Verso 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que o adorem. Você vê, o Pai procura quem o adora. Verso 24. Deus é espírito, e importa que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem quando ele vier, nos anunciará tudo. Olha que interessante. Ela disse: Eu sei que o Messias vem. Samaritana, ela estava esperando o Messias. Por quê? Com certeza ela conhecia a promessa feita a Abraão. O fato dela não ser judia, não estar em Jerusalém, não impediu ela. Ela não seguiu as leis de Moisés, ela não estava presa aos mandamentos, à lei mosaica. Não, ela estava na Samaria, mas ela sabia que o Messias viria, que o Cristo viria. E ela estava esperando. Valeu a pena ela esperar? Ela esperou e encontrou. É bem diferente isso, porque a gente acha que é só em Jerusalém, que tudo. Mas veja que Deus, já logo no início do ministério, ele já foi chamar os desprivilegiados, vamos dizer. No 26, Jesus disse-lhe: Eu sou o que falo contigo. Aqui ele já disse: Eu sou o Messias.
E nisto, olha só, e nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse. Que perguntas? Ou por que falar com elas? Ou seja, eles ficaram quietinhos, né? Ninguém quis perguntar para Jesus, o que você está perguntando para essa mulher? Por que você está falando com ela? Não ficou quietinho, né? Porque vocês perceberam que os discípulos, eles só tomavam eles só faziam coisa errada, né? Eles só falavam besteira, assim. Eles não tinham conhecimento. Eles conheciam o Antigo Testamento. Jesus vem com as boas novas, né? Lembra daquela situação onde não deixaram Jesus entrar na região, e eles, Senhor, não deixaram o Senhor posar aqui. Quer que a gente faça uma oração, caia fogo do céu e consuma eles? Eles conheciam Elias fazia isso, né? Aí Jesus olha para eles, eu vim trazer vida e não morte. Aí eles olham para Jesus, mas os nossos profetas tacavam fogo do céu, né? Então, eles estavam vivendo o Antigo Testamento. Então, o que eles sabiam de Bíblia, entre aspas, assim, eles passavam vergonha com Jesus. Então, por isso que acho que eles estavam meio vacinados, né? Melhor ficar quieto do que passar vergonha, porque tudo que a gente vai falar, Jesus vem com uma novidade, né? E uma novidade boa. Então, nessa passagem que eu falei já diz, né? Se você orar para a pessoa morrer, tem gente que ora, né, para a pessoa morrer. Deus vai trazer vida. Se você não tem fé para orar pela vida, então não ore, né? Orar pela morte, não, né? Verso 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde, veja, um homem que me disse tudo quanto tenho. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram a ter com ele. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Aqui vocês já viram, dá uma pausa, gente, que ela foi, falou que tinha encontrado o Cristo, largou até o balde, o cântaro dela, largou as coisas dela, correu, avisou, falou para os homens acreditaram e vieram. Ela foi, contou, evangelizou, eles creram nela e vieram. E agora os discípulos perguntando, Rabi, verso 32. Ele, porém, lhes disse, uma comida tenho para comer e vós não conheceis. Aqui é Jesus dizendo aos discípulos. Lembra que eu comentei que para o samaritano ele falou que tinha uma água que não teria mais sede e agora para os judeus uma comida que não teria mais fome. No verso 33. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa, né, ou a época da colheita? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o semeia como o que ceifas, ambos se regozijem. Verso 37. Porque nisto é verdadeiro o ditado que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós encontrastes no seu trabalho. Verso 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Olha só no 40. Indo, pois, a ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. 2 dias Jesus ficou ali no poço, evangelizando e contando das boas novas aos samaritanos. Será que Jesus tem tempo para pessoas excluídas, que não são da igreja, que não são do povo lá e tal? Ele fez questão de passar por onde ninguém passava, conversou com ela, pediram para ele ficar e ele ficou 2 dias ali. Aí você imagina, se quando ela falou que ele era o Cristo, já houve conversão. Aí ela volta, eles creram em Jesus. Imagina, né, Jesus contando ali como foi esses 2 dias. Tinha muito o que falar, né? Aqui não está dizendo tudo que Jesus falou, mas em 2 dias, eu acredito
que as pessoas vinham, ouviam, talvez voltavam pessoas a fazeres, cuidar de filhos, animais, e vinham outros, e ficou vindo muita gente. Não fala números, mas ali é o povo gentil, não é o povo judeu. E houve salvação para aquelas pessoas. Por quê? Pela fé. E ali se cumpre o que Paulo mesmo fala, que a salvação vem pela fé, por meio de Abraão. Porque aqui, esse povo não conheceu os 10 mandamentos, não conheceu Moisés, não era judeu, não era de Jerusalém. Jesus mesmo falou, vocês nem sabem o que vocês adoram, era um povo bem ignorante. Ele falou, nós judeus sabemos quem a gente adora, mas vocês nem sabem quem vocês adoram. Vocês não têm conhecimento de Deus. E Deus foi até eles. Então, você vê que a nossa falta de conhecimento, a nossa ignorância por não conhecer, nunca vai impedir da gente ser salvo. E muito menos impedir de que Deus envie alguém para nos ensinar. Sempre vai ser assim. Deus dá um jeitinho. Eu vim para essa cidade sem conhecer, nem sabia que essa cidade existia. Deixei todas as minhas coisas, Deus me enviou para cá, em missão para cá. A princípio eu vim sozinho, fiquei alguns anos, depois veio minha mãe e as pessoas foram vindo. Mas por que Deus queria? Deus tinha alguém aqui, tinha interesse, tinha pessoas aqui. Então você vê que Deus sempre dá um jeitinho de alcançar, seja excluídos, desprivilegiados, não importa. Aqui para mim é uma lição de vida, sabendo que Jesus veio para os judeus, para os gentios, para todos. Vamos abrir em Gálatas 3 para a gente só ler algumas passagens ali rápido. Gálatas capítulo 3. Bom, aqui em Gálatas, gente, começa já o apóstolo Paulo dando já um puxão de orelha, né, nessas pessoas, nesse povo. Eles começam aqui tomando bronca. Por quê? Vamos dizer assim, era uma igreja que começou pela fé e foi se corrompendo e deixando de lado a fé e colocando doutrinas de homens. Isso acontece nas igrejas também. Hoje acontece. Você vem para a igreja por amor, aí você vem para a igreja por amor à palavra, pela fé, você conhece Jesus e fica, aí você recebe cargo, você recebe títulos, você fica famoso, você vira cantor, vira pregador, vira sabe lá o quê. Aí você já começa a pôr regras e barreiras e achar que você é melhor e que o outro é menor. E aí você começa a criar divisões. Então você começa pela fé, mas tem que continuar pela fé. Vamos ler o verso primeiro. Ó insensato Gálatas, que vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui, gente, aqui o apóstolo Paulo já voltou lá no início, lá na raiz. Foi pela fé ou pela lei? Eles estavam voltando para a lei. Tem igrejas que pregam até hoje, que é pela lei. Vamos dar uma adiantada. Vamos pular o verso 3. O verso 4 pula. Verso 7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações da terra serão benditas em ti. Entenda essa passagem, esse versículo. Ele disse assim, Deus sabia que ele justificaria todos os gentios pela fé. E ele sabia que ele colocaria os hebreus, a lei mosaica, Moisés, tudo aquilo. Aqui está dizendo assim, ele sabia que isso ia dar confusão. Então o que ele fez? Justificou Abraão pela fé e prometeu a justificar todas as nações pela fé, para que as pessoas não usassem a lei. Eu vou ler com... Isso aqui, poucas pessoas entendem e criam seitas e um monte de barreira. Leia de novo comigo o verso 8. Ora,
tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Primeiro anunciou Abraão, depois veio toda a descendência, aí veio os hebreus, que posteriormente chamados de judeus, né? A lei mosaica, tudo aquilo, aí o judaísmo. Então o que ele fez? Tudo isso foi o plano de Deus, mas ele sabia lá na frente, então ele já anunciou para Abraão. Aqui, Paulo fala assim: como pode agora você querer justificar a tua salvação pela lei, se a promessa veio 430 anos antes da lei, lá em Abraão? Então, primeiro Deus prometeu a salvação para todos, 430 anos antes da lei mosaica, do judaísmo, para que ninguém hoje falasse assim: se você não guardar o sábado, você vai para o inferno, se você não... Isso. A nossa promessa está ligada em Abraão, ela passa 430 anos antes de alguém anunciar qualquer tipo de lei. Vamos concluir aqui. Verso 9, vamos ler o 9. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. O que isso quer dizer? Quem vive pela lei, morre pela lei. Ninguém conseguiu ser salvo pela lei. Todos morreram. Agora Jesus vem e apresenta a fé, a graça. E Abraão foi pela fé, foi pela graça. Vamos no 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gente, essa passagem aqui é muito mal interpretada. Ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O que é o justo viverá pela fé? Quando você tem um missionário, um pastor que não tem um trabalho secular, ele diz que ele vive pela fé. É comum falar isso. Porque ele vive do salário da igreja, ou doação dos irmãos em missão, aí ele vive pela fé. Mas aqui não está falando disso. Aqui está falando de viver pela fé é a eternidade. Ele diz assim, que ninguém vai ser justificado. O que seria justificado? Todo pecador deve ser morto, porque o salário do pecado é a morte. Todo pecador vai morrer. E não entra no reino do céu. Mas, se você tiver um Cristo, um Deus que morreu por você, ele te justificou. Então você está devendo para o Pai, você é devedor. Mas você tem um que te justificou. Justificou o quê? A tua entrada no céu. Então eu vou chegar no céu um dia, aí eu falo: mas como é que você, pecador, está entrando aqui? Jesus morreu por mim. Ah, então você está justificado. Né? Ah, eu não vim trabalhar. Porque eu fiquei doente. Ah, então está justificado. Não vou te descontar isso. Então eu vou chegar no céu. Não, você é pecador. Não, esse aí foi justificado por Cristo. Então, mesmo que eu devo, eu tenho uma justificativa. E a minha justificativa de eu ter entrada no céu é que o meu Senhor morreu por mim, no meu lugar. Fomos justificados. E aqui está dizendo que ninguém é justificado pela lei. Ou seja, ninguém entra no céu pela lei. É pela fé. E a fé é em Cristo Jesus. Então, não é a descendência. Tá? Verso 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou, olha agora, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Então, a bênção de Abraão chegou nos gentios, na samaritana e no povo por Cristo. Entendeu? Deus prometeu a Abraão que através dele sairia uma semente, que é Cristo. Essa semente veio, que foi Cristo, morreu por nós, morreu pelos samaritanos, morreu por todos aqueles que estão guerreando lá, daquela linha da divisão dos dois países para lá, morreu por eles, e daquela linha para cá, morreu por eles. Tá? Então, não pense que Deus está mandando
o país de cima lá matar o país de baixo. Não tem isso. Ah, pastor, mas se eles não destruírem aquele país, eles vão destruir Jerusalém e aí Jesus não pode mais voltar. Não pense que Jesus precisa de alguém para isso, sabe? Para cuidar dele e proteger as promessas dele. Tem uma passagem na Bíblia, no Antigo Testamento, que chama Vale da Bênção. Certa vez, o povo hebreu tinha que batalhar. E aí Deus veio e falou, hoje vocês não vão batalhar, hoje eu vou batalhar por vocês. E Deus enviou o anjo e ele matou os milhares. E o povo não fez nada, só ouvia o barulho da guerra. Então, se precisar Deus batalhar para proteger uma cidade que ele prometeu voltar, ele tem meios para isso, pode ficar tranquilo. Ele tem muitos meios para isso. Então, dizendo assim, fiquem tranquilos, aqueles dois povos podem ter Jesus, se eles quiserem. E aqueles dois povos podem negar Jesus, se eles quiserem. Tá? Em guerra, gente, não tem um lado bom da guerra. Tá? Não tem lado bom, aquilo só tem lado ruim. Tá? Quem tá na guerra, está sofrendo, para mim tanto faz a fronteira, os dois lados. É claro que nós não apoiamos aqueles homens maus lá, que eu não vou nem citar como chama, né? Ninguém apoia aquilo, né? É abominável né, a maneira que começou tudo aquilo, só que é um assunto muito grande para nós aqui, nós somos muito pequenos, muito distante para a gente querer ficar dando opinião aqui, falar quem está certo, quem está errado, quem pode, quem não pode. Deixa que Deus resolva isso, porque é muito para nossa cabeça, né? É fácil dar opinião aqui, a única coisa que eu digo a vocês que é triste, lamentável ver tanta vida se perdendo, né? Adultos e tudo, dos dois lados. É lamentável. Bom, gente, alguma dúvida? Podemos encerrar por aqui? Entendemos que todos são importantes para Deus? Países não separam o pai de um filho. O pai não deixa de considerar um filho porque ele foi para outro país, porque ele nasceu em outro país. Deus não deixa de considerar, aquele povo lá é samaritano, é de Deus. Aquele povo é judeu, é de Deus. Aquele povo é palestino, é de Deus. Deus morreu por eles. Agora eles precisam aceitar Jesus, tá? Independente de qualquer coisa. Da mesma forma, eu e vocês precisamos ter Jesus para alcançar salvação.